Olá, bom dia. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver as páginas. Deixa eu mostrar aqui, pegar o livro para confirmar. Nós vamos ver as páginas 89, né? Até a 97. A 98, tá? 89. Até a 98. O Curupira nós já fizemos, então vai ser a página 90 até a 98, ok? Deixa eu compartilhar com vocês o texto e a gente vai fazendo. Ok. Aqui. Eu vou tirar minha imagem e já já a gente volta, como sempre, tá ok? Vamos lá. Na página 90, ele pede para a gente reler, né? Abaixo aí. O Curupira só tem o tamanho de um menino. Letra A. Quem é o suspeito dessa oração? Sujeito. Sujeito dessa oração é o Curupira. Qual palavra exerce a função de núcleo do predicado? A forma verbal? Tem. A palavra que você respondeu no item B é a classificada como verbo transitivo direto. Essa daqui. Qual é o complemento dessa forma verbal? O tamanho de um menino. Ó, então, aqui a gente pode analisar assim. Quem é o Curupira? O Curupira é o sujeito, tá? Só tem, esse tem o tamanho aqui, só tem o tamanho, é o predicado, tá? Baguncei tudo aqui. Curupira é o sujeito e daqui para cá é o predicado, né? E quem complementa o verbo ter é o tamanho de um menino. Ó, o tamanho de um menino é o complemento do verbo ter. Tá certo? Observe algumas capas de livro, né? Vê nas alternativas verdadeiras e F nas falsas, em relação aos títulos das capas, né? A forma verbal do título da capa A é o núcleo do predicado verbal, lá, lá, lá. O que vocês acham aqui? Verdadeiro. O verbo do título da capa A é de ligação? Ó, a capa A é essa daqui. O verbo salvar não é de ligação. O verbo salvar é o verbo de ação, então é falso. O verbo que compõe o título da capa B é um verbo de ligação? Sim, aqui, ó. É. Verdadeiro. O verbo empregado na capa D é um significativo? Não. Então, é falso. Tá ok? E aqui nós temos... deixa eu apagar tudo aqui, porque senão vai virar bagunça. Esse aqui. Oral. Oral. Escrita. Introdução. Perguntas. Respostas. E aqui a gente tem oral.
ou escrita. 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 Impressa. Digital. Formada por título, linha fina, e aqui a gente tem linha fina, lead, e corpo do texto. E aqui a gente tem oralidade, demora um pouquinho, né? Entrevista. E aqui a gente tem preservar. E aqui a gente tem comunicativa. E aqui nós temos verbo, a função é de direto, né? Função de objeto direto. Ou indireto. Para finalizar, núcleo. Se eu não estiver enganado, eu pedi essa tarefa para vocês me devolverem. Sujeito, né? Prontinho. Esse aqui é a página que encerra. Agora vamos para a página. Releio uma estrofe, né? Página 94. E aqui ele pede para a gente reler a estrofe, né? Eu já suspendi um raio, eu já fiz o vento parar, já fiz a estrela correr, já fiz sol quente esfriar, já segurei uma onça para um moleque mamar. Qual é o sujeito das formas verbais? Suspendi e segurei? Eu. Aqui, né? Aqui você pode ver que ó, eu é o sujeito suspendi. E aqui já segurei pelo próprio verbo, segurei pela terminação desse verbo aqui. Quem segurei? Só pode ser eu, né? Então, o sujeito é eu. Quais das formas verbais em destaque nesses versos precisam de um complemento para ter sentido completo? A forma verbal é suspendi e segurei, tá? Aqui. Suspendi. Opa.
Eu coloquei errado, suspendi e segurei. São essas duas formas, tá? Identifique os complementos dessas formas verbais. Aqui, ó, uma onça e aqui um raio. Segurou o quê? Um raio. Segurei o quê? Uma onça. Suspendi o quê? Um raio. E identifique agora a forma verbal suspendir, é transitiva direta ou transitiva indireta? É transitiva direta, lembra aqui? Ó, suspendi. Quem suspende, suspende algo, não tem preposição, então suspendeu algo. Um raio é o algo, que é o objeto direto do verbo. Quais as formas verbais em destaque nesses versos precisam de... Não, isso aqui não, eu já fiz. Classifique a forma verbal, segurei, é transitiva direta também. Quem segura, segura alguma coisa. Aqui, ó, ele segurou o quê? Uma onça, não tem preposição. Opa. Ih, agora vai ficar essa guerra. Opa. Aquela garota vive de chocolate. Classifique as formas verbais de acordo com o seu emprego nas frases abaixo. O verbo, ele pode ser transitivo direto, indireto ou intransitivo. Nesse caso aqui, o verbo viver, ele é transitivo direto. Nesse caso aqui, ele é verbo intransitivo. Por quê? Quem vive, vive, não importa como que vive. Só que aqui é uma outra assim, função, porque aqui ele vive de chocolate. Então, ele vive de quê? De comer chocolate. Então, aqui nós temos um verbo transitivo indireto, e aqui nós temos um verbo intransitivo, ou seja, ele não transita para mais nenhuma frase, nenhuma palavra, não tem nada depois dele, ó. O fazendeiro conta as cabeças de gado toda semana. Então, contar é verbo transitivo direto. E a campanha de vacinação conta com você é verbo transitivo indireto. Por quê? Conta com a preposição, tá? E aí a gente tem um verbo contar aqui, um verbo de ação que é transitivo indireto, tá ok? Quem conta, conta com alguma coisa. Certo? Próxima página. Leia um trecho do cordel Nordeste em verso e trova. Se você é do Nordeste, sabe o que significa, mas se você não é, pergunte que a gente explica. Homem é cabra da peste, menina nova é cabrita, sertão sem chuva é agreste e água encanada é bica. O linguajar do Nordeste, veja se você decifra. Balaio é caçoar, ponte se chama pinguela, carne se chama jabá e franzina é magricela. Zombar se chama mangá, peito de chama, tigela. Esse texto representa a fala de qual região do país? Do Nordeste. Do Nordeste. Nesse cordel é dito que menina nova é chamada cabrita. Que outros nomes você conhece para substituir a palavra menina? Sugestões, pode ser guria, né? Guria é lá do Rio Grande do Sul, garota no Rio de Janeiro, Minas Gerais Mina em São Paulo, né? É mais ou menos isso. Aqui também é garota. Como se chama zombar em sua região? Bom, a gente pode falar como zombar aqui, pode parecer como tirar sarro, malhar, troçar, fazer chacota, caçoar, mofar. Mais ou menos isso, né? Observe as manchetes a seguir. Tente não se encantar com esse time de basquete em que todas as jogadoras têm mais de 80 anos. Drill reúne time de basquete de idosos do segundo trailer do filme. Qual é o assunto exposto nas duas manchetes? Pessoas idosas praticando basquete. Em qual das duas manchetes há subjetividade por parte do autor? Na manchete A. Que palavra é usada na manchete para mostrar essa subjetividade? A palavra é encantar. Por quê? Porque ele usa a palavra para se posicionar em relação ao que está sendo apresentado. Na letra C, em sua opinião, por que o autor da manchete A não fez uso da palavra idoso para se referir às jogadoras do time? Bom, ele pode ter feito isso porque essa informação já está implícita na expressão mais de 80 anos,
para não apresentar essa informação de forma tão explícita na manchete, né? Mais de 80 anos, todo mundo sabe que é idoso. Número 5, eu não vou ler o texto, não. Em sua opinião, os alunos gostaram da atividade, por quê? Quais sinais de pontuação foram empregados nesse texto? Reticências, ponto final, aspas, parênteses e vírgula. Com que função o sinal de reticências foi empregado? No título, foi empregado para iniciar uma pausa, né? E dentro dos colchetes, para indicar que alguns trechos foram suprimidos. Página 97, nós estamos com 15 minutos de aula e eu estou com pressa, né, para não demorar muito. Relacione a função das aspas a cada trecho abaixo. Tia, bolão da 102, não queiram aceitar, achavam que não podiam torcer contra o Brasil, mas a gente conversou e eles entenderam que os dois times podem perder, que a probabilidade de perder é de 1-2. Eles perceberam que tinham que aceitar a opinião do outro, mas deu um pouquinho de desentendimento. Então, aqui vai ficar a sequência aqui, ó, letra C, letra A e letra B. Qual é a função dos parênteses no texto lido? Bom, a função é isolar informações que completam as demais que foram indicadas no texto, né? Ê, mãozinha chata. Quinta-feira. Quem disse que eu não nasci para competir, hein? Hoje já ganhei uma corrida super dura, uma maratona que durou 31 dias. Foi uma prova mas muito dura mesmo. Mas, finalmente, com muito esforço, eu ganhei e venci a prova. Por que é comum encontrarmos marcas de oralidade em diários? Geralmente, por se tratar de um gênero da esfera, né, pessoal, é comum que a gente registre com mais informalidade, né? Por isso fica mais oral. Que tipo de marcas de oralidade foram empregadas nesse texto? Bom, a redução da palavra pra, né? Para, a interjeição em, aqui, ó. Interjeição em, diz pra. E essa aqui, a prova muito, muito dura mesmo, tá? Seria, prova não, prova você corta. Muito, muito dura mesmo. Que a intenção, a palavra muito foi registrada repetidas vezes, foi muito, muito, mas muito dura mesmo. Sugestão, né, para vocês aí. Para enfatizar, né, o quão difícil foi a prova. Foi por isso, tá? E para finalizar, né, leia a quarta, na página 98, leia esse trecho aí, nós vamos ver. Você interessou pelo livro apresentado? É resposta pessoal. Em sua opinião, por que o autor registrou o texto na primeira pessoa do plural? Bom, para se aproximar do leitor, né, e se posicionar como alguém que também passa boa parte do tempo conectado, né? A quem os pronomes destacados fazem referência? Nos refere-se ao autor do texto e ao leitor. E o lhe é o pronome que refere somente ao leitor. Vamos lembrar aqui que o lhe é objeto indireto. E esse nos aqui é objeto direto, tá? Que função esses pronomes estão exercendo? O nos exerce a função de objeto direto e o lhe, objeto indireto. Lembra que eu falei lá naquela tabelinha do livro que os objetos, os pronomes oblíquos, alguns são objeto direto e indireto, outros são objeto só indireto e outros são objeto direto, né? Tem que olhar lá. E aí, aqui, a gente tem youtuber, né? Lucas Neto apresenta espetáculo Netolândia em Campo Grande. Qual é o sujeito? Lucas Neto, né? Quais termos compõem o predicado verbal dessa oração? Apresenta espetáculo em Netolândia em Campo Grande. Que palavra constitui o núcleo desse predicado? Apresenta, tá? Apresenta aqui é o núcleo. Tá bom? Finalizamos, ok? Grande abraço, até mais. Próxima aula a gente vê o que estiver faltando, tá?
Mas, por enquanto, já deu. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.